bom dia, criacionistas. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com mais um devocional, mais um estudo e continuaremos falando, sobre esse tema da teologia ecológica. Lembrando que teologia ecológica porque nós estamos abrangendo as questões ambientais, ecológicas, relacionadas ao meio ambiente, e o que nós podemos aprender disso dentro das Escrituras Sagradas, como nós podemos aprender com as Escrituras Sagradas sobre as questões ambientais. Embora muitas pessoas achem que isso seja inconcebível, nós percebemos que não. Pelo contrário, nós temos toda a fundamentação bíblica para realmente levantarmos essa bandeira. Embora, como eu já frisei, nosso alvo sempre vai ser trabalhar com as questões missiológicas, nossa missão como igreja, como filhos de Deus, acima de tudo é ganhar vidas para Cristo, evangelizar, falar do amor de Deus, mas enquanto estivermos aqui nesse mundo, nessa terra, estivermos dependendo dos recursos que ela nos oferece, nós temos que trabalhar as questões socioambientais, porque elas influenciam tanto a nossa vida como das demais pessoas que estão à nossa volta. Então precisamos sim desenvolver essas atividades socioambientais, cuidando da criação, como eu já frisei nos primeiros vídeos. Nós somos mordomos de Deus aqui para cuidar a criação que é dele, ele nos delegou essa responsabilidade. Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a criação não é obra do acaso. Gênesis capítulo 1, nós temos várias vezes essa frase aqui sendo dita. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Lembrando que no conceito divino, muito bom significa perfeito. Aquilo que é muito bom aos olhos de Deus não é a mesma coisa que falarmos muito bom aos nossos olhos, Aos olhos de Deus, quando diz muito bom, é algo perfeito, maravilhoso. E Deus celebrou, Deus jubilou em sua criação, ele viu que tudo era muito bom, maravilhoso, E, de certa forma, eu acredito que nós também devemos nos jubilar, nos alegrar com a criação do Senhor. No primeiro capítulo de Gênesis e nos demais, sim, inclusive deixa eu só falar algo aqui que eu esqueci de falar no vídeo introdutório, nós vamos trabalhar sequencialmente os livros da Bíblia com esses estudos e devocionais nas questões ambientais. Mas agora nós especialmente vamos focar no livro de Gênesis, que é o livro dos inícios aí de tudo, e nós temos muitas coisas maravilhosas para aprender com esse livro, é um livro fantástico, e nós vamos começar, temos muitos estudos, muitos devocionais focados aqui nesse livro de Gênesis, depois vamos seguir a sequência, Êxodo, e aí vamos Bíblia dentro, aí até Apocalipse, se Deus nos permitir, trabalhando diversos assuntos e questões que envolvem essa temática ambiental. Então, no primeiro capítulo de Gênesis, o ato criativo de Deus, ele é descrito numa sequência que demonstra planejamento. E não é qualquer planejamento, é um planejamento magnífico, porque ele veio da mente mais incrível, fantástica de todo o universo, o Criador de todo o universo. E não é para menos, Esse arquiteto do universo é a mente, como diz Salomão, em Provérbios 3,19, que Deus criou todas as coisas com sua sabedoria, com sua inteligência. Então, é a mente mais inteligente e criativa, da qual o ser humano jamais será capaz de entender em sua plenitude. Nós não temos essa condição de compreender a mente do Senhor. E foi justamente com toda essa magnitude, com esse potencial infinito, que o Senhor Deus arquitetou e projetou o mundo e tudo que nele há. Cada ser vivo foi planejado e ele tem tudo aquilo que lhe é necessário para a sobrevivência, a sua interação com o mundo físico e as demais criaturas. Ele também tem tudo aquilo que lhe é necessário para desenvolver o seu nicho ecológico. E aqui eu digo nicho ecológico, nós podemos entender de uma forma simples, como a função, o propósito dele dentro da criação, dentro do ecossistema, do ambiente onde ele está inserido. E também, cada ser vivo foi criado e planejado para que ele consiga perpetuar e continuar a propagação da sua espécie. Cada ser vivo ele desempenha algum papel importante dentro da criação que vai assegurar não só a própria existência dele, mas também a existência de outros seres vivos e também a manutenção dos ecossistemas e assim de todo o ciclo de vida no planeta. Tudo de certa forma tem uma ligação. Nós estamos interligados com todas as formas de vida porque existem ciclos naturais, o ciclo biogeoquímico,
ciclo da vida, nós temos aí uma ciclagem de nutrientes acontecendo, tem o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono e assim por diante. E tudo isso está em constante fluxo, né? Em transformação e fluxo dentro de todo esse contexto, essa teia de vida. Cada ecossistema criado por Deus, ele tem a capacidade de abrigar uma quantidade expressiva de seres vivos que interação com ele, com esse ecossistema, com esse ambiente físico, garantem, né, a continuidade da vida e também do ecossistema onde esses seres estão inseridos, toda a vida, na verdade, que está inserida nele, nesse ecossistema. O que é um ecossistema? Vamos pensar aqui, eu queria falar um pouquinho sobre ecossistema. Rapidinho, um conceito básico. Segundo José Luiz Soares, no Dicionário Etimológico e Circunstanciado de Biologia, ele diz que ecossistema é o conjunto dos relacionamentos mútuos entre determinado meio ambiente, a flora, a fauna, os micro-organismos que nele habitam e que inclui os fatores de equilíbrio geológico, atmosférico, meteorológico e biológico. É bastante confuso aí para quem não tem muita familiaridade com essas terminologias ambientais, por assim dizer, científicas, mas é isso aí. Resumindo, um ecossistema é um local que conta com uma parte viva, que são os seres vivos, plantas, animais, micro-organismos, e outra parte que não é viva, que seriam pedras, água, vento, ar e outros fatores que não são biológicos, mas que são fundamentais para que a vida se desenvolva. Então tudo isso vive dentro de uma interação que garante a vida dos ecossistemas e dos seres que ali habitam. Imagine uma casa normal, você tem sua casa e dentro da sua casa ela está dividida em diversos cômodos. Cada cômodo ela tem móveis específicos para que aquele cômodo funcione da forma como ele foi destinado. Por exemplo, você tem o seu quarto, dentro do seu quarto você vai ter sua cama, sua escrivaninha, você vai ter o seu guarda-roupa onde você guarda as roupas. Tudo ali dentro do quarto é apropriado, adequado para você ter o seu descanso, para você desenvolver esse momento de descanso e até mesmo as suas coisas mais pessoais. Aí você tem a cozinha, onde você faz a sua comida, você guarda os seus utensílios que são utilizados ali. E a mesma coisa a sala, o lugar onde é que você tem o seu lazer, tem a sua televisão, você recebe suas visitas. Então, cada cômodo da casa, ele tem móveis específicos, utensílios específicos para a função determinada para aquele cômodo. Então, imagine que um ecossistema é mais ou menos isso. Cada cômodo da casa, seja o quarto, a sala, o banheiro, a cozinha, tem seus utensílios que precisam estar ali para que realmente funcione. Para mim ter uma cozinha funcional, tem que ter uma geladeira, um fogão, uma pia, tem que ter utensílios para que eu possa realmente utilizar aquele ambiente como uma cozinha. Se não tiver um fogão, não tiver uma geladeira, não tiver uma pia, não tiver prato, talheres, dificilmente eu vou usar aquilo ali como uma cozinha. Pode ser qualquer outra coisa, mas não vai ser uma cozinha. Então imagine que o ecossistema é assim, é um lugar onde é que tem os seus próprios utensílios, as suas próprias coisas determinadas, colocadas ali para que ele se torne funcional. Então, se você remover qualquer coisa daquele ecossistema, ele já vai ficar comprometido. Da mesma forma que a minha cozinha precisa de um fogão, o ecossistema precisa das árvores. Da mesma forma que a minha cozinha precisa de uma geladeira, o ecossistema precisa de animais, precisa de micro-organismos, né? Precisa de pedras, precisa de água, precisa de solo, precisa do ar e assim por diante. Então, o ecossistema é isso. É um lugar que tem as condições adequadas, apropriadas, para que a vida se desenvolva e continue a sua perpetuação. Então, ali é um mundo de interações acontecendo para que essa vida seja possível. Vários ecossistemas reunidos, né, formam os biomas, que nós temos hoje no Brasil 6 biomas principais: Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal, o Cerrado e os Pampas, né? Então, esses são os principais biomas, estão distribuídos aí em grandes áreas geográficas e um bioma ele é caracterizado por um tipo de vegetação dominante e nós temos aí então esses 6 principais aqui no Brasil. Há uma teia de vida que ela está entrelaçada, perfeita, e ela é tão complexa que torna-se impossível aceitar o acaso como a resposta de origem. Seria aí contra a nossa característica mais distintiva, que é a capacidade de raciocinar
de usar a questão lógica para entender, né, que isso tudo é complexo demais, é maravilhoso demais para nós olharmos e simplesmente chegarmos à conclusão de que surgiu do nada, assim, espontaneamente, sem que houvesse uma mente por trás disso, sem que houvesse um poder maior, magnífico, que pudesse trazer à existência tudo isso com propósito, com planejamento. E é exatamente isso que nós vemos na criação: propósito, planejamento, funcionalidade, tudo encaixado. A vida do planeta, ela é um complexo mundo de interações saudáveis entre toda a criação, para que os atributos naturais e os seus recursos possam durar para garantir a manutenção de cada vida e de cada geração que pisar sobre essa terra. Então nós fazemos parte desse todo que é complexo, que é organizado, e foi organizado pela mente mais inteligente e criativa que a gente jamais terá condições de entender na sua plenitude. Nós estamos diante da obra de um Deus maravilhoso e não diante de uma obra do acaso, né? Nós estamos diante da obra das mãos de um Criador magnífico. E observe como tudo faz sentido dentro desse projeto, desde um pequeno ser vivo até mesmo um ecossistema que abrange, né, desde plantas, animais até questões abióticas, né, como terra, pedra, ar. Tudo isso você percebe que se encaixa perfeitamente. Há uma interdependência de todas as coisas para que o fluxo da vida ele aconteça. Tudo expressa ordem, planejamento, criatividade, sabedoria. É ao mesmo tempo maravilhoso, maravilhoso, porque a gente vê como o nosso Deus é fantástico, é incrível. Não tem palavras para descrever o nosso Deus. Então, respeitar a criação da forma como Deus a fez, entendemos que é respeitar o Criador, reconhecendo a sua sabedoria, a sua soberania e reconhecendo, né, que ele criou cada coisa no seu devido lugar para exercer sua devida função, que tudo é complexo e precisa ser respeitado, precisa ser muito bem pensado antes de mexermos, usufruirmos, de aproveitar os recursos que Deus nos concedeu por meio da sua criação. Então, louvado seja o Senhor de toda a criação por essa obra maravilhosa que manifesta os seus infinitos atributos, né, seu poder, a sua majestade, sua soberania, sua criatividade, o seu planejamento. Deus é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro.